Eu sinto que a ficção científica é um gênero que ele tem muito a oferecer quando os autores, os cineastas por trás das histórias que estão sendo contadas, eles realmente querem abraçar o leque de possibilidades aberto pelo gênero, né, pelas ideias ali que são abordadas na ficção científica, que geralmente é uma extrapolação da realidade, né? Pode ser uma extrapolação mais simples, oferecendo ali um mundo muito próximo do que a gente conhece, mas também pode ser uma extrapolação muito distante, muito afastada. A gente vai ter vários exemplos na história do cinema, na história da televisão e na história da literatura, mas eu realmente acho que a ficção científica brilha quando esses autores, né, essas pessoas por trás das histórias, elas realmente querem se aprofundar dentro da extrapolação, dentro do absurdo. E é por isso que a gente tem tantos filmes recentes de ficção científica que são muito genéricos, muito esquecíveis. E é por isso mesmo que eu acho que o Bong Joon-ho, em Mickey 17, ele dá aula de ficção científica aqui. O seu primeiro filme depois de Parasita, que inclusive é um filme também todo feito ali em língua inglesa, tal qual outros da sua carreira, mas que é esse filme que é uma obra que contrasta bastante, traz muitos temas que o Bong Joon-ho gosta de abordar, mas sob um viés muito mais cômico, muito mais engraçado e às vezes até com menos nuances do que ele fez nos seus filmes anteriores. O que não diminui necessariamente o seu valor, apesar de deixar a mensagem um pouco mais óbvia, né? Deixar ali o filme um pouco mais óbvio, o que particularmente eu acho que até funciona por ser uma comédia, né? Ser uma comédia às vezes mais escrachada, mais extrapolada realmente, pra gente dar risada com as situações que estão sendo apresentadas, ainda que a gente consiga entender qual é a crítica que o Bong Joon-ho está fazendo, que é uma crítica ali que fala de capitalismo, fala de precarização do trabalho, do descarte dos trabalhadores, né, do funcionário, diante de um sistema que está sempre buscando uma produtividade, sempre buscando realmente ali um lance meio de capitalismo, disputa de classes e tudo mais. São temas que, inclusive, não são novos no cinema do Bong Joon-ho. Inclusive, por exemplo, são temas que apareceram em Snowpiercer, por exemplo, né, o Perfura-Neve ali com Chris Evans, só que ali sob um viés muito mais dramático, muito mais sombrio, enquanto aqui a gente tem essa coisa um pouco mais leve, mais engraçada, e que, por incrível que pareça, funciona demais, o que me deixou bem surpreso, porque eu não esperava que Mickey 17 fosse ser uma ficção científica mais voltada para o lado da comédia. E aí a gente tem uma construção de sátira que parte desde ali da premissa. No caso, a gente tem uma extrapolação de um futuro não necessariamente tão distante, né? Ali a gente tá falando de colonizar outros planetas, viagens planetárias, o que é algo que a gente vê que já tem em certas pesquisas. A diferença é que a gente tem ali planetas que podem, em teoria, abrigar a raça humana. E aí a gente vê uma grande nave transportando pessoas para tentar fazer essa colonização. Quem está na cabeça desse projeto é um político que não conseguiu se reeleger, um político bem escrachado que assim que vocês baterem o olho, vocês vão saber de quem ele é a sátira, né? Quem que ele está satirizando. E aí dentro desse sistema a gente tem ali um funcionário que é o Mickey Barnes, interpretado pelo Robert Pattinson, que ele é o dispensável. Ele é o cara que ele vai fazer as missões e as tarefas mais perigosas, porque afinal de contas, se precisar, né, ser descartado, se morrer por qualquer coisa que aconteça, eles podem simplesmente reimprimir um novo Mickey. E aí a gente está acompanhando a história do ponto de vista da 17ª versão do Mickey, o Mickey 17. E aí tudo segue mais um dia, só mais um dia de trabalho, até que o Mickey 17 ele acaba não morrendo na missão. E aí ele volta pra nave depois de algumas horas, tá tudo certo, só que ele já tinha sido dado como morto, e aí a gente vê o Mickey 18. Ou seja, eles reimprimiram o Mickey antes do Mickey anterior ser de fato descartado. E aí a partir daí isso vai abrindo todo um monte de discussões que vai passando por vários dos temas que eu falei, mas também servindo como um certo espelho para outras ideias, outras críticas, outras sátiras que a gente vai enxergando ali, sempre pelo olhar do Mickey. Como a narração do Robert Pattinson, que me deixou muito surpresa desde a primeira cena, porque eu não reconheci a voz dele e eu fiquei pensando, essa é a voz do Robert Pattinson mesmo? Ou tem outra pessoa narrando? E não, na verdade, é o Mickey, é o Robert Pattinson, que, né, só realça aí uma grande atuação do ator. Como eu falei, a ficção científica é um gênero onde muitos autores vão para trazer críticas, né, trazer sátiras sobre a realidade, trazer discussões. Isso não é novo no cinema, a gente consegue ver exemplos como em Eles Vivem, do John Carpenter, como Tropas Estelares, do Verhoeven. Até mais recentemente, o Boots Riley, ele fez uma ficção científica bem interessante, que é o Desculpe Te Incomodar. São filmes que trazem sátiras, são filmes que trazem críticas sobre várias questões ali, desde, como eu falei, do sistema capitalista até outros
questões ali da sociedade, mas que mostram como uma boa ficção científica ela consegue fazer pensar e não simplesmente oferecer uma história que seja legalzinha, que seja divertidinha de assistir. Ela sempre vai ter uma camada mais profunda pra gente refletir um pouco sobre a sociedade que a gente tá assistindo. Mas antes de eu continuar falando de Mickey 17, eu queria só me apresentar. Pra quem ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao canal. Se você for novo por aqui, já aproveita para se inscrever, deixa também um like no vídeo que vai me ajudar bastante, vai ajudar meu trabalho a chegar para mais pessoas. Eu tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, seja de lançamentos no cinema, lançamentos no streaming. E se você gosta também de cultura pop, séries, livros e outros assuntos do tipo, eu falo bastante disso nas minhas outras redes sociais. O arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí falar de Mickey 17, filme do Bong Joon-ho, que vinha num hype gigantesco, né, numa grande expectativa, principalmente por ser o primeiro filme do diretor depois de Parasita. Um dos grandes filmes ali a ganharem melhor filme, é um dos meus favoritos sem dúvida, e que é o primeiro filme também que ganhou o Oscar de melhor filme sem ser falado em língua inglesa, o que também é um marco para a história do cinema. Então o Bong Joon-ho, ele não é pouca coisa, né? Ele é aquele diretor que tem o seu nome já muito marcado, ele é um cara muito amado pelos fãs de cinema. Então, quando ele anunciou Mickey 17, né, que foi esse seu primeiro projeto, já criou muita expectativa, já criou muito hype, o que pode ser aí algo um pouco, né, difícil de lidar com o Mickey 17, justamente pela forma como o filme ele é muito diferente de Parasita, ele é muito diferente das outras obras do diretor, quando a gente para pra olhar, como eu falei, que a crítica, a sátira que ele tá criando aqui, ela é muito mais escrachada, e pelo tom da comédia que ele adota, que é bem diferente até do tom cômico que existe em Parasita, por exemplo. Mas também talvez haja toda uma questão de uma quebra de expectativa pela forma como o diretor ele vai abordar os seus temas. Aqui, muito mais pelo olhar da sátira, por causa do lado mais cômico, mas porque ele fala de muita coisa, tem que falar de muitos temas, tem que falar de muita coisa mesmo. Mickey 17, ele não é uma ficção científica simples, ele tem muitos assuntos que ele vai abordando, então isso pode causar um certo, sabe, uma sobrecarga ali, um filme que tá sobrecarregado de ideias, sobrecarregado de temas, e é um filme de pouco mais de 2 horas, então fica toda aquela questão de como o diretor ele vai conseguir realmente dar conta de abordar tudo isso em um filme que é razoavelmente curto para tantas ideias, né, baseado num livro. Eu não sei exatamente como os temas são abordados no livro, eu não sei como Bong Joon-ho ele fez as suas alterações, é muito claro que ele alterou algumas coisas até pelo título, já que o livro se chama Mickey 7 e aqui a gente tá no Mickey 17, mas o próprio diretor ele falou que tem uma abordagem própria pro filme, ele tinha sua ideia, então existem várias diferenças, então como eu falei, não posso dizer exatamente quais são elas, como que o livro aborda os temas pro filme, mas o que eu posso dizer pelo filme é que realmente são muitos temas, muitas ideias que são jogadas em telas e que nem sempre parece que dá conta de trabalhar todas elas. A montagem, ela é uma montagem boa, ela é uma montagem eficiente para tentar alimentar, né, tudo isso, para tentar realmente suportar tudo isso, mas eu acho que a grande perda que a gente tem aqui é realmente a nuance das ideias. Eu não sei se é tanto pelo lado cômico, ou se é realmente por sobrecarregar de tanta coisa, mas eu sinto que Mickey 17 talvez seja o filme mais óbvio do diretor quando a gente olha para o que ele já fez antes, o que às vezes é necessário, já que parece que muitas vezes as pessoas não vão necessariamente entender toda a crítica que o diretor está fazendo, seja em Parasita, seja em Snowpiercer ou em outros filmes. Mas o fato é que Mickey 17, que é um filme que ele tem ali um ar mais de blockbuster, né? Tem o Robert Pattinson ali estampando o filme, que é um bom chamariz. O próprio Bong Joon-ho também, principalmente pelo fato dele ter ganhado o melhor filme, ganhado o melhor diretor. Então eu sinto que esse filme tem uma facilidade de ser entregue ao público, mais até do que os outros projetos do diretor. E é justamente também esse filme que acaba mastigando demais a sua mensagem. Como eu falei, isso não é um grande problema no decorrer da história, acho que isso não enfraquece a sua história em si, mas tira um pouco das nuances que são coisas que são muito positivas dos outros filmes do diretor. Mesmo assim, eu acho que todo esse ar de sátira do filme é um ar que funciona muito bem, acho que cai muito bem pra obra, porque apesar de ser uma comédia, apesar de ser uma sátira, não vai pra um lado de galhofa, não é aquele humor muito galhofa, porque ele consegue colocar tudo isso sobre o plot da clonagem, né, da reimpressão ali do Mickey, e faz com que a gente, logo no primeiro momento, a gente veja todo o absurdo dessa história, né? A gente consiga entender Mickey 17 como um filme que ele é uma extrapolação mais absurda da nossa realidade e acabe não estranhando tanto certas questões, certas situações que aparecem, que eu acho que caem muito bem pro Bong Joon-ho construir essa ideia, né? Situações que vão desde coisas que são muito intragáveis de pensar, até coisas que são completamente cotidianas, que a gente fica pensando que se essa tecnologia fosse disponível hoje,
com certeza pessoas usariam ela da forma como ela acaba aparecendo ou sendo abordada dentro da obra. E esse absurdo todo acaba ficando bem mais palatável por causa da atuação do Robert Pattinson. A forma como a gente enxerga ele dentro do filme, que é muito por causa da sua atuação. Acho que o Robert Pattinson, aliás, é um dos melhores atores recentes que a gente tem. Acho que é um dos melhores atores mais jovens ali em atividade, né? É um cara que ele vem surpreendendo a cada novo filme que ele lança, a cada novo personagem que ele traz, ele surpreende. Aqui, como eu falei, desde o primeiro momento eu fiquei surpreso pelo trabalho de voz dele. E aí quando a gente vê, né, a partir do momento que a gente tem o Mickey 18 em tela, isso acaba ficando muito mais evidente pela forma como o Pattinson ele trabalha essa divisão de personalidade do Mickey 17 e do Mickey 18, quase como se fosse um yin e yang. Então, assim, desde cara, assim, a gente vê todo um contraste entre as duas figuras, o contraste entre os dois personagens que, em teoria, são o mesmo personagem, mas que tem lados distintos da personalidade aflorando. Então, a gente tem o Mickey 17 que ele é mais contido, ele é mais tímido, ele é mais inseguro, muitas vezes, enquanto o Mickey 18, ele é o Batman, é o Robert Pattinson do Batman, só que muito mais louco, quase psicopata. É muito bizarro esse contraste dos dois e acaba tornando os momentos muito mais divertidos de serem assistidos por causa desse contraste, né? Acho que isso carrega muito a ideia da obra pra frente, porque é divertido da gente assistir. E também de ficar observando ali como o Robert Pattinson ele vai construindo os dois personagens de formas distintas, ao ponto de que, apesar de ser o mesmo ator, seu mesmo rosto, seu mesmo personagem com o mesmo nome, a gente, enquanto espectador, consegue distinguir perfeitamente quem é o 17 e quem é o 18. E aí tudo isso vai puxando essa obra no sentido de trazer essa questão do absurdo, né? De trazer essa questão de, como eu falei, de extrapolação, né? E o que aconteceria se essa tecnologia da clonagem fosse possível? O que aconteceria se a gente estivesse no momento da sociedade, da humanidade, onde estamos colonizando outros planetas? O que aconteceria se o líder dessa expedição fosse um cara beirando ali o fascismo, enquanto ele está lidando com um planeta, com uma raça nova, com uma espécie nova que é a espécie originária desse planeta? Todos os choques, todas as questões que vão sendo abertas no decorrer de Mickey 17, elas vão sendo trabalhadas de uma maneira interessante, ainda que sendo muito didáticas, como eu falei, tira um pouco da nuance possível que tornaria esse filme talvez mais interessante. Mas, diante de tantos temas, esse didatismo acaba sendo ali uma muleta que o Bong Joon-ho recorre para tornar tudo ali mais fácil de entender, mais coerente com uma história mais simples, que seria a questão do Mickey 17 lidando com essa divisão e lidando com a sociedade, como isso é visto pelas outras pessoas. Tudo isso vai sendo muito bem permeado por atuações distintas ali. Eu acho que o Mark Ruffalo e a Toni Collette são destaques que eu posso trazer aqui. Os dois personagens, eles são muito bem caricaturas de figuras que a gente já viu na nossa realidade. Novamente, como eu falo, da ficção científica extrapolar o que a gente já conhece. Aqui a gente tem extrapolado a figura política no Mark Ruffalo e a líder meio bizarra, a primeira dama também, que é meio doida, sabe seu lugar, mas também tem um grande papel na manipulação, que é a personagem da Toni Collette, tão perigosa muitas vezes, tão perigosa quanto ou talvez mais do que o personagem do Mark Ruffalo. São boas atuações, eu acho que criam um universo muito interessante que dá vontade da gente assistir, sabe? Que eu acho que essa é a melhor parte do filme, por mais que seja uma ideia absurda, por mais que seja um filme que tá botando o dedo na ferida, tá criando aquela sátira, a gente consegue reconhecer a nossa sociedade, na sociedade representada no filme, né, nos eventos representados no filme. Ainda assim é um filme que é engraçado, é um filme que consegue criar um vínculo com o espectador pra gente assistir todo esse filme, abraçando o absurdo, enquanto a gente vê um diretor que tem coragem, de fato, de abraçar uma ideia tão absurda, tão bizarra quanto essa. Então, para Mickey 17, nota 7. É um bom retorno do Bong Joon-ho. Eu acho que é um filme, como eu falei, ele vem cercado de muitas expectativas, o que pode tornar algo frustrante, né? Pode tornar frustrante a experiência do espectador. Não vá esperando você ver um filme no tom de Parasita, não é um Parasita 2. E apesar de tocar em temas semelhantes, às vezes os mesmos temas, toca de formas diferentes, olha por outros ângulos, né? Traz novos pontos de vista, que eu acho que é super válido. E é um filme que, acima de tudo, é, como eu falei, uma aula de ficção científica, porque eu acho que as pessoas ali, os diretores, os autores, quem for se colocar ali pra criar uma história de ficção científica,
tem que conseguir abraçar o absurdo, tem que estar apto a abraçar o absurdo e tem que tentar ali alinhar isso com uma ideia mais de crítica, de extrapolação da nossa realidade e não simplesmente ficar no raso, ficar no genérico, o que vai gerar sempre um filme mais esquecível, uma história mais esquecível, que não é bem o caso aqui. Mesmo que nesse caso o filme em si possa não ser o melhor filme visto nos últimos anos, né? A melhor história vista nos últimos anos, ainda assim é uma ficção científica de respeito que acerta muito ao extrapolar todo o conceito que ele se permite trazer para a obra. É um filme que se dá muito bem quando ele brinca com a ficção científica nesse sentido de sátira, tal qual foi Acompanhante Perfeita, né? Como ele brinca ali com uma situação muito costumeira, muito cotidiana que a gente conhece. Ainda assim fica um pouco abaixo de outras obras do gênero que conseguem fazer uma crítica de uma maneira mais incisiva, realizando filmes mais impactantes, como é o caso de Alien Romulus, por exemplo. Mas se você gostou de Mickey 17, comenta aqui embaixo o que você achou ou qual é a sua expectativa pro filme, vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.